Olá, alunos! Muito bom estar com vocês hoje para mais uma aula de geografia. Hoje o nosso tema é os avanços das fronteiras agropecuárias e os desafios do Brasil quanto a essa concentração fundiária. Fica aí comigo, não vai embora não, que tem bastante aula para gente. Mas, antes disso, eu vou te dar um recadinho, tá bom? Bom, vamos lá. Essa aula de vocês serve até para a semana que vem, tá? Até para a semana, então, da sexta-feira aí, que vai ser a sexta-feira, dia 17. A gente tem o avanço da fronteira agropecuária e os desafios para o Brasil, que no seu livro estão na página 123 até a página 127, aonde a gente vai fazer os exercícios. Entendam também que vocês, além dessa aula em vídeo, têm uma aula em PDF com resumo. Muito importante fazer esse resuminho também no caderno para você conseguir fixar melhor a matéria. Esta aula é apenas da parte de Geografia 1, correspondente ao capítulo 5 ainda do nosso primeiro livro, tá? Qualquer dúvida, eu espero vocês na nossa live de sexta-feira, dia 17, às 10h30 da manhã. Ah, um detalhe, vou deixar exercícios complementares lá no PDF. E nesse dia eu também vou corrigir com vocês esses exercícios, tá? Então, espero vocês nas lives. O objetivo da nossa aula é que vocês consigam entender os conceitos de fronteiras agrícolas e fronteiras pecuárias. Também entender a expansão dessas fronteiras agropecuárias pelo nosso território, ou seja, pelo Brasil, assim como as principais consequências e as principais dinâmicas do aumento dessas fronteiras agrícolas dentro do nosso território. Então, mais o recadinho. Agora sim vem a nossa aula. Presta atenção em mim. Olha aqui, ó. Ou, não dorme não, hein? Então, finalmente a gente entra no tema da aula de hoje. O tema, lembrando, é o avanço das fronteiras agropecuárias e o desafio do Brasil em enfrentar essa concentração fundiária. O primeiro subtema, as fronteiras agropecuárias. Vamos entender então o conceito de fronteira agrícola ou agropecuária dentro do Brasil e do mundo. Aguardo vocês, fica aí, não vai embora não, que agora sim a nossa aula começa. A fronteira agrícola também recebe o nome de fronteira agropecuária. Elas definem uma área onde há separação em terras ocupadas para atividade agropecuária e terras não ocupadas para as atividades agropecuárias. Isso significa a divisão, por exemplo, entre pequenas cidades e áreas rurais, entre cidades e áreas agrícolas. Podemos dizer que as fronteiras agrícolas são áreas onde há o avanço das unidades de produção capitalista sobre o meio ambiente, ou seja, de terras cultiváveis e terras de agricultura familiar. Assim dizendo, a gente está falando sobre áreas ligadas ao aumento da produção, seja da laranja, da soja, do café, da carne bovina, entre outras coisas no território nacional, e que servem para a venda, principalmente para a venda internacional, aumentando assim a exportação do Brasil. O aumento dessas fronteiras agrícolas está relacionado, sim, à concentração fundiária que a gente já vem falando há bastante tempo. Essa concentração fundiária que vem desde a época das capitanias hereditárias e do processo de Seis Marias no Brasil, ou que avança com muito mais rapidez a partir da Revolução Verde, que a gente também já conversou em sala de aula. Isso significa que a gente pode falar que as fronteiras agrícolas no Brasil estão diretamente relacionadas com o avanço da história do nosso país também, com o avanço desde a época que a gente era uma colônia até os dias atuais, quando a gente é uma república. Bom, outros exemplos do avanço dessas fronteiras agropecuárias no Brasil está aí o aumento da cafeicultura no Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba é um acidente geográfico natural. E quando a gente diz acidente geográfico, a gente está falando de formas diferenciadas do relevo que são causadas a longos períodos por causa da erosão e do intemperismo. Sendo que esse acidente geográfico ele também pode ser de forma não natural, ou seja, aquele que tem direta a intervenção do ser humano.
Bom, já entendemos o que é um acidente geográfico. Vamos lá. Esse Vale do Paraíba, esse acidente geográfico natural, fica localizado na região metropolitana e no litoral norte de São Paulo e também na região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, ali onde a gente tem Paraty, Petrópolis e assim sucessivamente. O avanço da cafeicultura dentro da área do Vale do Paraíba faz com que a gente tenha um aumento considerável no desmatamento dessa região. Normalmente, o desmatamento da Mata Atlântica está relacionado com o aumento da população daquela região. Isso faz com que a população, para construir casa, retire a vegetação. Só que dentro do Vale do Paraíba, a gente está falando que esse aumento, né, da destruição da Mata Atlântica também está relacionada com o cultivo de café, já que a gente tem destruição de áreas imensas para dar lugar à lavoura. Bom, também só para a gente relembrar que o nome Vale do Paraíba está relacionado ao rio Paraíba do Sul que corta essa região. Outros eventos importantes para se destacar sobre as fronteiras agrícolas dentro do Brasil está dentro do que a gente chamou de poceiros e grileiros. Já conversamos em sala de aula sobre os poceiros e os grileiros, mas vamos relembrar. Os poceiros são aquelas pessoas de baixa renda, de baixo poder aquisitivo, que trabalham em propriedades rurais que não são delas, mas elas moram ali e cultivam a terra para agricultura e pecuária de subsistência, ou seja, para a existência deles e da família. O que sobrar, se sobrar, é o que será vendido. Só que como essas terras não são delas, significa que uma hora elas vão ter que devolver, porque se o dono desse território pede a terra de volta, isso vai gerar ações judiciais ou simplesmente aí a intervenção da polícia ou vários conflitos agrícolas, como a gente viu lá naquele documentário que eu deixei para vocês no portal Eleva. Outro exemplo são os grileiros, que são os falsificadores de documento. Os grileiros são aqueles caras que pegam papéis ofícios, fazem uma escritura falsa daquele território, carimbam em cartório, porque eles têm a ajuda das pessoas que trabalham em cartório, fazem todo um processo para deixar esse papel bem antigo e se dizem donos dessas grandes extensões territoriais. Normalmente, essa grilagem da terra é feita para ser vendida àquele território, para que aquele território seja vendido para o uso da agricultura ou da pecuária. E assim o novo dono dessa terra não tenha nenhum problema, entre aspas, legal com o governo federal ou com o governo estadual, porque tecnicamente ele tem escritura daquele lugar. Então significa que ele pode trabalhar ali, ele pode desmatar. Mas lembrando que isso é um processo de falsificação. Esses falsificadores também causam muitos conflitos territoriais, conflitos por causa de terra no Brasil. É, na verdade, uma das causas de maior mortandade quando a gente fala de mortes no campo. Então, fiquem ligados, sempre que a gente falar de poceiros e grileiros, nós estamos falando de duas pessoas que pegam a terra para si de formas diferentes. A expansão agrícola traz para o Brasil e para o mundo várias consequências diretas e indiretas. Uma dessas principais consequências é, então, o aumento das áreas a serem usadas dentro da agricultura e pecuária. A gente tem extensões de terras imensas, então, que são devastadas, destruídas, para que ali a gente tenha a criação de gado, bovino, na pecuária extensiva, ou para que a gente tenha então a agricultura moderna, que é aquela agricultura que vai produzir em grande quantidade, a monocultura para poder vender esse produto. Na verdade, isso nem sai como um problema muito ruim, digamos assim. Porque, de uma forma geral, você tem o aumento da produção alimentícia e isso faz com que mais pessoas tenham acesso à comida. Não necessariamente dessa forma, mas deveria acontecer assim. A gente também tem o desmatamento, já que eu vou devastar essa área para conseguir então investir na minha agricultura e pecuária. Outra coisa que acontece com muita frequência
é a concentração fundiária. Lembra da concentração fundiária? Que os pequenos proprietários de terras não conseguiam pagar suas dívidas com os grandes bancos ou com os grandes latifundiários ao seu redor e por isso tinham que vender suas terras? Bom, esse processo continua acontecendo e a gente continua tendo uma imensa concentração fundiária no Brasil. Quando a gente fala de Brasil, um dos países com as maiores extensões territoriais do mundo, nós teríamos um grande espaço para a produção da agropecuária. Só que ter terra no Brasil significa ter dinheiro. Então, potencialmente falando, nosso país seria um dos que teria maior crescimento da agricultura e da pecuária se a gente conseguisse pegar de volta essas áreas que são improdutivas, essas terras que pertencem a alguém, mas e que em nenhum momento da história foram utilizadas para agricultura e pecuária. Bom, temos também o desemprego ou o subemprego. Essas pessoas que perdem as suas terras para os grandes latifundiários ficam sendo obrigadas ou a trabalhar para esses pequenos, para esses grandes latifundiários, daqueles serviços que a gente viu na última aula, como serviços temporários, como ter serviço assalariado, entre outros. Ou simplesmente eles ficam desempregados porque eles não conseguem ser reutilizados, a sua mão de obra não consegue ser reutilizada por esses grandes fazendeiros. Não conseguem ou não querem. A gente também tem a grande dependência desses grandes latifundiários. Por quê? Porque se ele produz, a gente consegue aumentar a venda, a gente consegue dinheiro, a gente consegue um PIB maior. Mas, ao mesmo tempo, se ele não produz, a gente também perde dinheiro. Se a gente tivesse pequenos proprietários que pudessem investir no seu território, pagar pequenos juros e, mesmo assim, colocar a sua agricultura e pecuária para a venda nacional e internacional, para a gente, no caso do Brasil, baixaria o preço, o valor dos produtos, dos insumos que a gente utiliza, como a carne, como o arroz, como o açúcar, entre outros. E para vender, nós teríamos um aumento ainda mais do nosso PIB, já que os produtos para venda internacional precisam sair ao preço do dólar. E o dólar ultimamente está mais de R$ 5. Isso seria bom para a gente se a gente conseguisse produzir para abastecer. Só que a gente tem uma concentração de terras vazias que não são utilizadas para nada, as pessoas desempregadas e esses latifundiários que produzem até onde eles querem, ou melhor, até onde eles pretendem produzir e o resto da terra fica ali só para gerar riquezas e dinheiro. Agora que já entendemos o que é fronteira agrícola, como ela influencia e as suas consequências para o Brasil e para o mundo, vamos falar das fronteiras agrícolas no século XX, dentro do nosso território, dentro do território brasileiro. Vamos começar então pelo governo Getúlio Vargas, que sabemos que tem dois momentos. O momento de 1930 até 1945, que muitos historiadores classificam como a ditadura Vargas, né? Aquela era Vargas que vocês estudam em história, e também de 1951 até 1954, quando ele morre. Todo mundo sabe que ele sai do governo em 1945 porque ele perde o apoio dos militares, mas ele era tão amado pelo povo que ele vai ser eleito, dessa vez por voto direto, e ele volta a ser presidente em 1951, mas ele se suicida em 1954. Getúlio Vargas, ele faz o que a gente chama de marcha para o oeste. É meio que uma invenção dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos pretende então colocar pessoas, né, aumentar o processo de migração para aquelas áreas que são pouco ocupadas dentro do seu território, como o Alasca, que não está territorialmente ligado aos Estados Unidos, mas pertence aos Estados Unidos. Então Getúlio Vargas copia esse nome de marcha para o oeste para que a gente tenha um maior incentivo da ocupação da região centro-oeste. O principal objetivo, então, era quebrar aquele desequilíbrio regional para a implantação de políticas públicas demográficas, incentivando, então, a migração, aumentando a agropecuária, a indústria e várias outras coisas na região centro-oeste e, quem sabe, depois do aumento da população nessa área, uma expansão da população para a região norte. Mas por que isso
isso era um objetivo da época? Isso era o objetivo já que a maior parte da população brasileira está, desde a época do período colonial, concentrada no litoral, lá no litoral brasileiro do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Um segundo momento dos avanços das fronteiras agrícolas no Brasil dentro do século XX estão no governo Juscelino Kubitschek, que vai de 1956 até 1961. Lembra que Juscelino tinha aquela proposta do crescimento do Brasil da forma que ele crescesse 50 anos em apenas 5? E para isso ele vai fazer vários investimentos, vários planos de crescimento nacional, e um desses planos está a construção de Brasília. Bom, a construção de Brasília começa com o governo investindo muito dinheiro na região centro-oeste. Isso atrai trabalhadores. Então, a população que ficava ali na região litorânea do norte e nordeste, na região sul e sudeste, começa a adentrar a região centro-oeste atrás dos postos de trabalhos criados através da criação de Brasília. Sendo assim, a gente também precisa da construção de rodovias, porque até então não existia nada que ligasse nenhuma outra região à região centro-oeste. Esse aumento no emprego faz com que grande parte da população nordestina e do sul do Brasil vá em direção à região centro-oeste. Tá? Por último, mas não menos importante, a gente tem o governo militar, que vai ter um período de 1964 até 1985. Os militares vão investir no crescimento e na expansão agropecuária no Brasil através do slogan integrar para não entregar. Isso significa que eles queriam levar as pessoas da região litoral do Brasil para dentro do território, para aquela região pouco habitada, principalmente a região centro-oeste e a região norte. A gente está falando então da vegetação do cerrado e da vegetação da floresta amazônica. Para isso, eles vão criar, por exemplo, a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em 1973. A Embrapa ela vai ficar responsável pela expansão da soja na região do Cerrado e também da floresta amazônica. Eu estou dizendo para vocês que é dentro desse período que a gente vai ter uma grande concentração de migração para essas regiões. Além de tudo, a gente vai ter o encontro de baixo custo na aquisição de terras nessa região, o que faz com que muitos trabalhadores da região sul se mudem então para a região centro-oeste e a região norte. Mas, dentro da região sul, a gente também tem um investimento na produção da agricultura voltada para o algodão. Esse processo de integrar para não entregar significa um discurso nacionalista usado pelos militares para pregar a unificação do país. Esse processo foi tão intenso, foi colocado de uma forma tão intensa no nosso território, que foi aí que a gente tem o início da destruição da floresta amazônica, ou o início daquele arco de destruição, do circo de destruição que vai cada vez mais profundo dentro da floresta amazônica. Temos que destacar também nesse período a construção das rodovias e da rodovia transamazônica, que fica dentro da floresta amazônica. Uma rodovia que deveria ser de extrema importância para escoar essa produção agropecuária. Só que, infelizmente, ela é uma daquelas obras faraônicas do governo militar. Ela começa de frente para o morro e termina de frente para uma fazenda. Ou seja, ela liga lugar nenhum a lugar algum, sendo que ela deveria ser uma das rodovias mais importantes para a circulação e transporte dos grãos e da carne produzida nessa região. Eu acho de extrema importância a gente visualizar o que a gente está falando dentro da nossa aula. Então, presta atenção nesse mapa do Brasil que eu coloquei para vocês. Esse mapa, ele fala, na verdade, da distribuição populacional absoluta dentro do Brasil.
Olha só, quando a gente fala de população absoluta, eu estou falando da quantidade de brasileiros que estão dentro do nosso território, de forma geral, sem falar onde eles estão concentrados. No Brasil, hoje, a gente tem cerca de 209 milhões de brasileiros. Nessa época de 2010, a gente tinha cerca de 190 milhões de brasileiros. E aí, se você olhar e observar o mapa, vai conseguir entender o seguinte: essas partes que são mais escuras, estão com marrom mais intenso, significa a parte que tem a maior concentração da população. Percebam que está geralmente essa concentração aonde a gente falou, no litoral brasileiro, lá do Rio Grande do Norte até aqui embaixo no Rio Grande do Sul. Claro que com algumas exceções, como por exemplo a região centro-oeste, onde a gente tem o Distrito Federal, ou lá em cima, dentro da Amazônia, onde a gente tem uma mancha bem escura, né, amarronzada, que está aí relacionada à região, então, de produção eletroeletrônica que a gente tem dentro da floresta amazônica. Então, preste atenção no mapa. O mapa diz para você que a maior parte da população está, sim, no litoral. E esse mapa é de 2010. E a gente já passou pelo aquele processo de tentar levar a população para dentro da região centro-oeste e para dentro da região norte. Isso significa que essas regiões que têm menos, né, quantidade de pessoas são aquelas mais propícias para o uso do solo para agricultura e pecuária, já que você tem menos distribuição populacional e mais solo para explorar. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. Por isso, a soja fica aqui em primeiro lugar quando a gente fala dos principais produtos agrícolas, né, produzidos dentro do território brasileiro. Esse mapa, por exemplo, que você está vendo aí, é a distribuição da soja dentro do nosso território. Observem como a soja se espalha, né, esse amarelo ovo aí na região centro-oeste. A gente está falando dessa concentração, dessa produção em massa da soja. Olha só, tem um estudo que diz que até 2030, que está logo ali, né, daqui a 10 anos, todo o cerrado vai ser destruído para dar lugar às plantações de soja. Ou seja, a gente está falando da destruição de uma das maiores vegetações do Brasil para dar lugar à agricultura comercial. Além disso, a soja não é um produto, né, assim historicamente brasileiro. A soja é um produto que ele vem lá do Oriente. Esse produto no Oriente era explorado há mais de 5.000 anos atrás. Só que no Brasil, a sua exploração começa por volta de 1940, um pouco antes da nossa Revolução Verde. Bom, essa produção conquistou extrema importância dentro do nosso Brasil, já que quando a gente fala de Brasil, estamos falando de um país que é um país emergente hoje, um país que produz, né, agricultura e pecuária para venda e tem pouca tecnologia dentro da produção industrial, mas tem alguma produção industrial. Então a soja ela se torna importante para que a gente venda esse produto no mercado nacional e internacional, principalmente no mercado internacional, e ganhe dinheiro, ou seja, o nosso PIB é quase que controlado pela nossa venda de soja. E aí entra um dos motivos da soja ser importante para o mundo inteiro, já que ela serve para fazer várias outras coisas. A gente tem uns pequeno problema nesse exato momento quando a gente fala de Brasil. A gente está vivendo um período de crise, não só do coronavírus, um período de crise em que a gente tem uma crise política, já que muitos não se entendem dentro do nosso governo. O nosso principal comprador de soja era a China. A China, que é um dos países com a maior população do mundo, comprava a maior parte da soja produzida no Brasil. Porém, contudo, entretanto, todavia, no final do ano passado, a China fez um acordo com os Estados Unidos e deixou de comprar a soja brasileira para comprar a soja norte-americana. Na verdade, o que a gente encontra hoje na relação comercial entre China e Brasil é meio que uma retaliação às ações do nosso governo atual, às ações do nosso governo atual em relação à China. Então, a primeira retaliação que a gente consegue observar e economicamente falando vai afetar bem a nossa economia e já afeta desde o final do ano passado, né? É então o fim da exportação da soja, ou melhor, a diminuição quase que total da exportação da soja para a China. E aí vem aquele
conceito de não crescimento do PIB, ou do famoso PIBinho. Significa que a gente ganha pouco, né? O crescimento nacional é pouco em relação à exportação. Mas isso tudo está relacionado hoje a uma crise política e também agora com a questão do corona, uma crise econômica. A segunda maior produção agrícola dentro do Brasil chama-se cana-de-açúcar. Olha esse mapa aí. Esse mapa mostra pra gente onde a gente tem a maior produção, né, de cana-de-açúcar no Brasil, que ainda está no litoral nordestino desde a época do período colonial e também está aqui, ó, na região sul. Sudeste, na verdade. Ali sul e sudeste. Ali no estado do Paraná e no estado do São Paulo, com exceção de algumas outras áreas dentro do nosso território. Bom, a cana-de-açúcar ela tem uma relação histórica com o Brasil, né? Já que ela foi utilizada desde a época do período colonial para a gente ter um aumento da economia. Mas ela se torna ainda mais importante no governo militar. Por quê? Em 1973, a gente tem a crise do petróleo no mundo. O que significa essa crise do petróleo? O petróleo é a fonte de energia mais usada no mundo para tudo que você possa imaginar. Do petróleo vem shampoo, do petróleo vem a gasolina, do petróleo vem o asfalto, do petróleo vem a vaselina, vem várias outras coisas que a gente utiliza. Bom, essa imensa necessidade do petróleo faz com que a exploração ela seja intensa. E em 1970 descobre-se que o petróleo vai acabar. Então as nações que produziam grandes quantidades de petróleo e vendiam em massa para o mundo inteiro ficam desesperadas e diminuem, cortam mais do que a metade da sua produção, com medo desse produto tão valioso se esgotar da noite para o dia. Sendo assim, países pobres e em desenvolvimento que não tinham produção de petróleo suficiente para abastecer o seu território, como o Brasil, também não têm dinheiro para comprar o barril do petróleo, já que ele torna ainda mais valioso, já que ele fica ainda mais caro dentro desse período. Então, o que o governo militar faz? Faz um programa chamado Pró-Álcool. Lembra do pró-álcool. O pró-álcool é o desenvolvimento do biocombustível, ou seja, o desenvolvimento do álcool através da cana-de-açúcar. Isso faz com que, a partir de 1973 até mais ou menos 1990, 1999, o Brasil tenha o carro movido ou a gasolina, que era extremamente caro, bem mais caro do que é hoje, ou movido ao álcool, que é produzido através, né, do bagaço da cana-de-açúcar e tem essa ciência iniciada aí dentro do governo militar. Bom, isso é um destaque também para o avanço tecnológico do Brasil em relação ao mundo, porque é aqui dentro que vai surgir então os carros flexes, os carros que andam tanto a gasolina quanto a álcool. Ou seja, você não precisa escolher um carro só a gasolina ou um carro só a álcool. Hoje você tem um carro que pode andar com os dois tipos de combustível. Esse mapa que você está vendo agora é o mapa que mostra a produção de café no território nacional. Por que a gente fala do café? Porque o café, assim como a cana-de-açúcar e assim como a soja, é um dos produtos mais vendidos e utilizados em território nacional. O café que está relacionado à história do Brasil também, já que a gente tem a produção do café aí, né, desde tempos atrás no território nacional. A tendência até atual e a melhoria então das técnicas de uso de certificação na produção de café fazem com que o café brasileiro vai parar em várias partes do mundo diferentes. Várias partes do mundo você pode encontrar e você vai encontrar com facilidade o cafezinho brasileiro, que eles classificam como o café carioca e o café paulista. O café carioca, que é aquele café aguado, aquele café bem transparente, bem fraquinho, o café paulista, que é bem forte. O que, na verdade, falando regionalmente, né, eu acho que não se caracteriza dessa forma. Essa seria a forma correta de característica do café do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas, para o mundo, é assim que é enxergado.
Bom, esse mapa a gente já tem aí, então, a visualização do contexto da produção da laranja. Essas bolinhas representam a produção da laranja em território nacional. Quanto maior e mais escura essa bolinha, significa que maior é a produção de laranja. Essa produção de laranja se destaca principalmente no estado de São Paulo, onde a gente tem aquele solo, né, de terra roxa, aquele solo vermelho, que também é um solo ideal para a produção de café. Entenda o seguinte, durante muitos anos na história do Brasil, a gente produziu a laranja, vendeu e depois comprou o suco de laranja, produto industrializado de volta, tá? E aos pouquinhos esse processo vem mudando com o avanço tecnológico e os conhecimentos científicos dentro do nosso território. E por último, mas não menos importante, dos produtos agrícolas mais produzidos em território nacional, temos a carne bovina. Observa comigo esse mapa que você tem aí. A maior produção de carne bovina no Brasil está na região centro-oeste, com 66,6% da produção nacional, e a segunda maior está na região da floresta amazônica, com 44,9% de toda a produção. Isso significa que essas são as duas áreas mais exploradas, como a gente falou, na agricultura e na pecuária. Bom, a carne bovina é relativamente nova em questão de venda para o mundo. Por quê? Mais ou menos até 2004, o Brasil era o país que produzia muita carne de ave para vender para o mundo inteiro, muita carne de frango, tá? Então a gente é um destaque internacional para produção e venda de carne de frango e também de carne bovina. Mas, professora, para onde vai essa carne toda? Principalmente para a região da Ásia. Olha, não estou falando da Índia, não, que é um país praticamente vegano, um país praticamente onde quase ninguém come carne. Mas a gente está falando, sim, da China, do Japão, de vários outros países do Oriente Médio que usam e abusam da carne brasileira. Um dos motivos dela ser tão cara dentro do nosso território. E para fechar a aula de hoje, a gente precisa falar do Mato Piba, que é a região ali entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que possui uma das maiores produções de grãos em território nacional. Os atrativos dessa região estão relacionados ao solo e ao relevo propício para a produção agrícola. Também temos os baixos valores das terras e as leis que facilitam as compras de produtos, as leis que facilitam as compras das terras, da mecanização do campo, entre outras coisas. O Mato Piba reforça a sua produção como, melhor, a sua posição como fronteira agrícola nacional e ainda incorpora mais de 10 milhões de hectares do acordo da Companhia Nacional de Abastecimento. Ou seja, ele é muito mais do que importante quando a gente fala da produção nacional de grãos para venda e também para o uso do mercado interno. Bom, chegamos então ao final da nossa aula de hoje. Eu quero saber se vocês entenderam, se vocês ficaram com dificuldade ou alguma coisa desse tipo. Se não entendeu, volta ao vídeo e ouve ele quantas vezes você quiser. Mas se precisar de uma ajudinha mais do que especial, fala comigo lá no Instagram que eu tô te esperando. Pode me mandar um direct que eu vou te responder, tá? Se você quiser e puder esperar, eu te encontro então da nossa live de sexta-feira, tá? Vem aprender aí comigo que eu tô esperando vocês. Tchau, beijo, a gente se vê por aí.